Os registros são das peças, objetos e documentos de um acervo ou de um catálogo necessitam de proteção com prioridade máxima no mobiliário trancado, protegido de riscos ou de roubo ou de fogo. Acervos que chegam com pouca documentação e grande quantidade de itens precisam ser registrados antes de uma elaboração de instrumentos de busca definitivo, como inventário ou catálogo. Deve haver um setor especial para o recebimento do acervo, ou seja, um processo de todos os itens que chegam. Numerar e codificar os itens. A numeração é a codificação dos itens de um acervo de medidas essenciais para o seu controle. Além de ser um elemento de identificação, muitas vezes é também o seu endereço. É aconselhada a utilização de um sistema de numeração pré-registro de diferentes numerações de catalogação ou classificação que seja definida, o que pode também ser proceder de elaboração de uma relação entre os registros de um livro ou de um tomo de um protocolo, cada vez dos itens do acervo. O registro dos itens de um processo de catalogação ou descrição também precisam ser protegidos e copiados, sendo a cópia de guarda num lugar seguro. Os registros devem ser guardados separadamente do acervo para evitar que algum dos sinistros que ocorra no local possa afetar o original quanto da cópia. Os registros devem ser elaborados em 2 ou 3 exemplares a serem guardados em locais diferentes. Um exemplar pode ser utilizado para pesquisar, o outro guardado como encarregado de registro e o terceiro deve ser localizado num local seguro e distante, protegido de um incêndio, mofo, degradações e acidentais. O acesso aos registros do acervo deve ser restritamente controlado e deve ser elaborado das instituições de escrita estabelecendo quem pode alterar os registros e acrescentar-lhes alguma informação. É importante ressaltar que quando estes registros forem retirados para trabalho ou consulta, tal deve ser protocolado nos registros desenvolvidos sempre que possível ao local adequado para sua segurança. Nos museus de registros devem ser detalhados bastante se permitir a cada acervo prontamente diferenciado para qualquer outra e também a dispor a descrição técnica numa linguagem para leigos, para a polícia ou e pessoal de segurança, pois a descrição técnica pode ser entendida como pobreza. O ideal é conservar os registros fotográficos de peças estritamente valiosos, tomados de diferentes ângulos, conjuntos de registros de fotografia que devem ser sempre bem protegidos. Papéis de tintas utilizados em etiquetas, marcas de identificação, selos e fichas de arquivo devem ser capazes de suportar condições de umidade e temperatura que são submetidos. O mesmo vale para as bibliotecas e as etiquetas coladas em livros. Uma vez perdidas as etiquetas, a possibilidade da perca da identificação com o contexto é muito grande. O registro deve ser único por item e deve conter informações básicas como número de identificação e outros números identificadores, nomes da instituição, nome da divisão administrativa ou departamento, localização do acervo dentro da instituição, procedências do acervo, caracterização do acervo, nome do autor, artista, artesão, classificação científica, material, data, método, fonte, local, aquisição, valor estimado ou preço pago, operação do uso do acervo, características do valor significativo do acervo, data cronológica, estilo artístico, escola de influências museológicos, histórico, relatório descritivo, fotografias de vários ângulos, identificação das partes conhecidas das peças relacionadas, identificação de detalhes, incluindo o número de fotografias e negativo de relatório, incluindo dimensões, marcas, pesos, material de cor, textura, características fora do cor comum, elementos distintivos, catálogos, inventários, listagens, quanto existir. Referências a outros locais que contêm o registro que estão sobre a propriedade da instituição. Fotografias de close de marcas peculiares dos singulares, conhecimentos apenas para a instituição,
Condição de preservação dos registros. Em arquivos, o registro entra e pode ser de registros e arquivos. Da entrada que pode ser um protocolo dos casos dos arquivos correntes ou o recolhimento dos casos permanentes. Neste último caso, o acervo vem acompanhado para formulários de informações sobre o acervo recolhido que pode chamar a relação do recolhimento. Procedimento técnico através de descrição de uso ou pesquisas que tenham acesso do conteúdo significativo do acervo. Portanto, sua elaboração deverá ser feita com muito cuidado com informações precisas. O acervo de arquivo, biblioteca e museu tem muito mais valor quando existem documentação referentes ao acervo e estão disponíveis à equipe de trabalho que pode ser localizadas facilmente informações sobre o registro e catalogação. Comprovantes e propriedade do acervo, relatos e conservações de tratamento, inventários de localização podem ser utilizados não apenas para o controle do acervo, mas também pode ser objeto de pesquisa. Todos os registros e as documentações devem ser guardados e separados no acervo. Em uma questão de segurança, é aconselhável mantê-los em arquivos fechados, a chave. O acesso controlado responsável ao acervo deve determinar por um estrito profissionais que deverão ser autorizados para controlar o acesso aos registros e a documentação. O processo técnico é a etapa de identificação, descreve, classificar e elaborar instrumentos de busca do acervo. Algumas recomendações são importantes para o procedimento técnico, proporcionando bom controle do acervo. A identificação e a documentação de itens do acervo devem ser localizados de uma forma completa, clara e precisa, de manter a sua identificação e seja eficaz. A identificação e a descrição deverão ser realizadas utilizando-se de metodologias normativas aceitáveis nacional e internacionalmente, facilitando a sua compreensão e intercâmbio de informação. A elaboração de documentação bem estruturada e completa, detalhada, facilmente utilização é essencial para o bom funcionamento e atendimento de uma instituição. A descrição de um item tridimensional ficará enriquecida se for acrescida fotografia, preferencialmente tomada de vários ângulos. A identificação de marcas características peculiares deve ser ressaltada, se possível fotografadas, para evitar qualquer dúvida da identificação do acervo. Notação. A notação não é uma etapa fundamental para o processamento técnico, mas sempre que for recebida de devida importância, ela representa a ligação entre a descrição e o acervo. É o ponto de acesso do endereço apontado pelos instrumentos da busca. A notação, também chamada de codificação de marcação, deve ser planejada dentro do sistema de identificação do acervo, por meio de diretrizes que devem em consideração alguns critérios, tais como identificação que deve ser individual e exclusiva da localização explicitada para confusos de redundâncias e duvidosas. O acervo não processável deve ser bem protegido até que seja registrado na identificação para evitar percas ou danos de informação ou não da perda de controle. A anotação deve ser segura do acervo e não deve causar nenhum tipo de dano que deve ser removível, sem prejuízo ao acervo. Não deve ser utilizada, por exemplo, de tintas e colas corrosivos. A anotação deve ser interferir na transferência do valor dos itens, pois marcadas ferem a estética ou leitura do documento. Existem notações que devem ser elaboradas também como os acervos temporários, de forma de garantir nenhum item que fique sem identificação. Instrumento de busca. O instrumento de busca é os fundamentos para o controle do acervo ao acesso ao acervo. Muitas vezes são instrumentos comuns e às vezes nunca de forma de conhecer o conteúdo ou itens do acervo. O próprio acervo em sua íntegra ou não, do seu endereço, por meio de instrumentos de busca dos usuários. Um acervo da biblioteca tem como acesso também pode ser inventários, catálogos, índices ou listagens. Algumas ações podem ser importantes para a segurança dos instrumentos de busca, tais como duplicar e manter separados os instrumentos disponíveis para consulta, para outro guardar. Caso o instrumento de posição do usuário seja danificado ou perdido, será possível recuperá-lo. Explicar a lógica, a metodologia da elaboração dos instrumentos, incluída a sua dimensão ou extensão, e deixar clara a autoria e a data da elaboração. Dentre os instrumentos utilizados para os arquivos, bibliotecas, museus e inventários, é um dos instrumentos comuns e complexos, é o mais utilizado e o que melhor expressa a totalidade do acervo ou parte dele. A elaboração de um inventário
requer um esforço para o registro fiel da atualização de todos os itens que compõem o acervo. Um bom inventário permite que a instituição controle e utilize melhor o seu acervo. Se uma instituição não souber o que tem o seu acervo, onde estão localizadas as peças e documentos sobre as suas condições, isto traduzirá de fato um convite ao roubo. Se, se isso ocorre, não haverá a percepção imediata do desaparecimento de uma peça ou documento. Mais importante não haverá informações descritivas para ajudar a recuperar o acervo em caso de roubo. O inventário ou biblioteca do instrumento é fundamental para o controle do acervo, realizado em muitos casos uma vez ao ano, para checagem de todos os itens do acervo, verificando percas e danos, a ocasião em que as medidas de prevenção a furtos e roubos são tomadas. Os arquivos deverão ser igualmente adotados e checados periodicamente os documentos, considerando o tamanho do acervo, o planejamento que deve prever de uma verificação periódica e dividida em partes para viabilizar a tarefa. O controle de acervo. Não há dúvidas que o objeto de todo o trabalho do arquivo, não há dúvidas que o objeto de todo o trabalho dos arquivos, bibliotecas e museus e o que dá o acesso aos seus acervos, caso contrário, não se justifica o esforço e o recurso gastos na sua manutenção. Ao mesmo tempo, essas instituições convivem com o dilema de quanto mais acesso se permitir, mais exposto e vulnerável ficará o acervo. A instituição deve se cercar de cuidados para dar acesso aos seus objetos aos documentos, sob pena de danificá-los ou perdê-los. O acesso ao acervo pode se dar por consultas ou empréstimos, contato visual ou manual direto, com os casos de acervos de exposição. Consulta. A forma de consulta difere para os arquivos, bibliotecas e museus, de que exigem formas de controle diferenciadas. A consulta típica dos acervos, bibliotecas e arquivos, podendo demandar ou não a intermediação de um atendente. Em geral, a biblioteca há acesso livre, estantes com manuseio direto ao acervo, salvo em casos de obras raras. Já os documentos de arquivo não precisam de atendimento intermediário, mas o acesso pode ser consultado via manuseio direto ao acervo ou a uma reprodução. O acervo museológico fica exposto e livre de acesso, porém é intocável. A parte do acervo que está guardada em reservas técnicas, a vista fica a critério da instituição em todos os casos. A instituição prevê um espaço físico específico para consulta ao acervo. A instituição deve ter como regra todas as consultas ao acervo e deverão ser registradas para que seja possível recuperar a todas as pessoas que tiverem contato com o acervo. Precisando o quanto e como deve ser planejado um cadastro de usuário, e as principais informações que devem ser registradas são nome completo, documento de identificação, preferencialmente com a foto, endereço completo, telefones, contatos, endereço eletrônico, endereço profissional. No controle de consulta de informações básicas são as referências completas do acervo para ser consultado, os códigos de classificação ou nome de descrição, informações sobre as pesquisas de objetos de telhas, áreas de conhecimento e datas de consulta. É importante que as consultas sejam registradas de forma correta, objetiva, e que os registros sejam guardados em locais seguros e por um longo prazo, para que possam ser disponíveis rapidamente e recuperá-las a qualquer instante. Essa atitude permite que o caso do dano do acervo seja alguma perca para que possa ser identificá-la e rapidamente a quem utilizou o acervo e quando a forma de controle seja útil. Para que a consulta seja segura ao documento, para que o manuseio e o acesso danifiquem o acervo. Algumas atitudes são comuns e úteis, como orientar o usuário ao correto manuseio dos documentos, especialmente se o suporte for papel, utilizar luvas quando o manuseio do documento, especialmente em documentos sensíveis,
Apoiar o cotovelo em braços sobre os documentos, orientar o usuário a não escrever o documento, não rasurar, não dobrar as folhas, nem maciar as páginas com objetos cortantes, marque ou danifique o documento, não fazer anotações utilizando documentos como bases, não escrever em folhas que estejam sobre os documentos para que não marcá-los, orientar o usuário a não fumar, comer ou beber na sala de consulta. O ideal seria a proibição dos dependentes da instituição, preferencialmente manter as regras de conduta de usuário fixadas no local visível e na própria mesa de consulta. A infraestrutura da consulta: é importante a instituição manter uma boa infraestrutura para que a sala de consulta que totalmente garanta maior segurança do acervo, mais amplas para comportar o melhor documento, onde o usuário tenha espaço para fazer as anotações sem precisar fazê-las sobre o documento, atender a sala de consulta que deve estar atento a prevenir que o usuário permaneça sozinho ao acervo da sala de consulta. A vigilância deve ser contínua. Deve ser previsto ainda tomadas de utilização de equipamentos informáticos e outros fazerem necessário para a leitura de documento em espaços adequados para que não haja ao excesso de deslocamento do acervo. O deslocamento do acervo acerca da guarda da sala de consulta deve ser planejado de forma a não colocar o acervo em risco, seja através de passagem em locais protegidos fisicamente ou seja em locais de circulações pessoais que pertencem à equipe técnica. O trajeto deve ser avaliado quanto aos riscos que deve ser alvo de planejamento rigoroso de segurança. A instituição deve prever a utilização de guardas e volumes, preferencialmente antes da sala de consulta ou das salas expositivas, tal como procedimento de evitá-las que o usuário entre na sala de consulta. Portanto, o objetivo é que possa ser prejudicial ao acervo. Além disso, bolsas, mochilas nas salas de consulta devem ser evitados, que pode ser um convite ao roubo. O uso de canetas e anotações deve ser evitado, porque a tinta pode manchar o documento, mesmo que acidentalmente. É preciso que as regras básicas da sala de consulta diretamente ao usuário sejam disponíveis de forma clara, com informações de como proceder perante os documentos, e essas regras devem conter as seguintes informações, além das citadas anteriormente: o horário de funcionamento da sala de consulta, recursos de conteúdo do acervo, o acervo que está disponível para consulta, procedimentos para solicitação de documentos, permissões de regras para a produção, valores de serviços e produção de documentos. A disposição do mobiliário para a sala de consulta pode se fazer em toda a diferença para a segurança. A posição das mesas deve ser planejadas de tal forma que o atendente tenha uma visão completa de todos os usuários, preferencialmente aos usuários que devem estar posicionados diferentes para o atendente. Nunca as costas totalmente a posição da mesa de usuários deve ser prevista para o planejamento das câmeras de vigilância do circuito interno de TV. O atendente da sala da consulta deve ser treinado para estar vigilante e atento em algumas situações que podem ser suspeitas. Há pessoas que entram na sala de consulta portando capas, casacos, jaquetas grandes que possam servir de esconderijo para documentos pequenos e objetos. As pessoas que entram em sala de consulta em dupla, falando muito, tentando confundir e atordoar o atendente, não deixe nenhum deles fora do alcance da visão. Se preciso for, solicite o esforço do atendimento. Pessoas que fazem consultas e perguntas do acesso da guarda dos documentos, que treinam a equipe para comentar sobre as regras internas de segurança e a guarda do serviço. Questões de segurança são internas de instituições e não podem ser divulgadas nem comentadas, devem ser reservadas à equipe. Empréstimos. As medidas de controle de empréstimos são as mesmas adotadas para as consultas. Além do registro completo de cada documento, deve-se constar a data do empréstimo, data da devolução, as referências completas do usuário, listagem de documentos emprestados. Nos casos de documentos de arquivo, deve constar ainda o objeto de empréstimo, tal como um projeto de pesquisa, o lema a ser pesquisado. É importante observar muitas instituições que permitem um empréstimo
e nem a reprodução do documento. Esta decisão pertence à instituição e muitas vezes é mais política do que técnica, e critérios técnicos devem ser nortear para decisões que referem-se à segurança e à preservação. O empréstimo deverá ser permitido por uma instituição que deve ter condições de controlá-lo e algumas garantias de cobrança, visto que ainda o acervo das instituições proporciona um grande risco da perca, de roubo, de dano. Caso necessário, a instituição deve estudar a viabilidade da contratação de um seguro para objetos de documentos que sejam emprestados para a exposição. Para tal, deve-se estudar rotas, estados de conservações e condições atmosféricas, climáticas, tanto no local de saída, tanto para o local de chegada. O controle de área de guarda de acervo, as áreas de guarda de acesso, deve ser considerada alta segurança e, portanto, deve ser o seu acesso controlado. A instituição deve designar as pessoas que possam ter acesso a estas áreas por escrito. O responsável pelo acervo deve elaborar um calendário de vistorias à disposição do objeto, verificar a existência de condições desfavoráveis ao acervo. A vistoria deve preservar as instituições elétricas e hidráulicas, os funcionamentos de mobiliário, limpeza do ambiente, riscos de ataques biológicos, segurança das portas e janelas, medições ambientais, entre outras. Após a vistoria, devem elaborar um relatório de vistoria de todas as informações verificadas. Esse relatório é um documento que registra a instituição e controla a guarda do acervo e mantém os seus depósitos de reserva sob controle. Além disso, o registro respalda toda a tomada de decisões. Toda e qualquer remoção do acervo da área da guarda deverá ser registrada, permanecendo um registro do local do acervo removido, com as informações de data, responsável e justificativa. A instituição deve elaborar um plano de escoamento da remoção do acervo em casos de emergência, estabelecendo as propriedades, a importância desde o documento que está na facilidade da atuação dos casos onde as pessoas de precisão devem agir rapidamente, além de garantir as partes que valorizam o acervo e será salva. O controle de acervo, da exposição do acervo, a exposição dos mais vulneráveis danos que o acervo deverá de técnica do dispositivo, assim como cuidados devem ser tomados para a segurança do controle dos itens expostos, tais como estabelecer verificação do acervo e suas condições diretamente aos horários de abertura e fechamento, checagem de segurança da integridade de vitrines e registrar qualquer ocorrência, nomear por escrito os responsáveis pela retirada do acervo da exposição. Todo o registro que deve ser guardado ao longo do prazo está disponíveis para consulta da equipe de verificação. Movimentação do acervo. A movimentação do acervo deve ser planejada de tal forma que não exponham as circunstâncias adversas que possam ser causa de danos e prejuízos. Em 2016, o Fórum do Patrimônio Documental, e coordenado pelo Arquivo Nacional, composto por profissionais de diversas instituições, produziu objetos que surgiu um critério de controle de circulação de acervos. O grupo trabalhou e reuniu-se em 2004 e 2005 diretamente nas instituições com os seguintes objetivos: unificar os procedimentos básicos de mecanismos de controle e de circulação de acervos a serem adotados pelas instituições, de forma a minimizar as diferenças, tornar os critérios mais claros e objetivos aos pesquisadores, facilitar o intercâmbio institucional. Essas, esses, este documento apresenta recomendações básicas de controle do acervo dos visitantes e pesquisadores ao acesso ao acervo, ainda que dispõe modelos de fichas de controle de circulação interna e externa do acervo. Foi uma tentativa padronizada de procedimentos que instituições a trabalharem em sintonia em troca das informações que possa ser útil para orientar os profissionais que estão estudando na implantação de políticas e diretrizes para os seus acervos. O controle de dispositivos de reservas de instituições deve manter um mapa de localização de acervo das instituições que possuem mais um local de guarda de acervo e ainda que ocupem mais um mapa do prédio, e deve separar por um mapa de localização que abrange como controle e movimentação de acervos,
mais internos. Esses documentos devem ser restritos à equipe e não devem ser divulgados por razões de segurança. A instituição deve elaborar normas de movimentação e circulação interna de acervo respeitando as características físicas de cada um. Poderá ser norma pode ser uma norma única para a instituição ou cada setor pode ter a sua, desde que não sejam conflitantes. Essas devem seguir algumas orientações tais como: toda e qualquer movimentação de acervo deve ser documentada, isto é, registrada em instrumento próprio para este fim, seja para uma exposição, seja para o encaminhamento de laboratório de conservação e restauração, seja para o empréstimo ou consulta. Poderá ser em livro de registro, ficha de registro, formulários de movimentação. O registro sobre a movimentação de acervos devem ser guardados em locais seguros, trancados, protegidos da deterioração e constantes dos manuseios de fogo, etc. Durante todo o trajeto feito ao acervo de movimentação, o técnico responsável deverá acompanhar o acervo e, se for o caso, especialmente nas instituições com mais de um prédio, registrar os locais de passagem. Devem registrar a saída do acervo do local, data, técnico responsável e a chegada, idem. 4. As perdas podem ser acidentais ou intencionais. A instituição deve determinar quais pessoas poderão fazer o movimento do acervo para cada uma das circunstâncias. Quinto, a instituição orienta o profissional para o correto manuseio do transporte e o profissional encarregado do manuseio do acervo deve ter cuidado em fazê-lo de forma a não causar nenhum tipo de dano, remoção do acervo que deve ser realizado por um profissional treinado e qualificado para tal. Nenhuma peça do documento do acervo deve ser deixada sem atenção ou sem segurança. Nenhuma caixa deve ser deixada aberta e nenhuma reserva deve ser deixada aberta ou trancada. Sexto, os responsáveis pelo manuseio do acervo devem seguir algumas instruções básicas. Não ter pressa, planejar o que fazer antes de fazê-lo, carregar um item de cada vez, não importa o tamanho. Quando for possível, trabalhar em equipe ou com encarregado, evitar o uso de equipamento que não esteja do funcionário. Evitar o uso de equipamento que não esteja funcionando bem, usar a proteção nas mãos ou luvas regularmente, manusear o acervo ao menos que possível desnecessariamente, não deixar os itens no chão, não arrastar o acervo, especialmente o mobiliário, deixar peças e superfícies forradas no extrato, estrado. Carregar o acervo com moldura cuidadosamente apenas pela moldura. Não manusear, levantar a escultura com o membro projetado, com o braço ou a cabeça, como o braço e a cabeça. Não fumar enquanto carrega o acervo ou enquanto estiver na mesma sala que o acervo. Não andar de costas próximas às peças. Relatar prejuízos aos acervos imediatamente. Tratar cada item como o mais precioso do acervo. As diretrizes básicas para a segurança do interno do acervo requer autorização para a movimentação do acervo, preferencialmente por escrito. Designar o responsável pela movimentação. Considerações finais. Já? O controle de acervo é um tema que vem, em geral, embutido em outros a preservação de acervos. Vale a pena a tentativa de valorizado relevantemente ao debate e ao controle importante para a preservação da segurança do acervo. Das coleções de documentos garantindo a maior perspectiva da vida longa. Tá comigo, velho? Ok. Ah, tu pensou que era. Tome.